Paz, irmãos. Amém. Eu pedi a você que abra a sua Bíblia e desde já tenha paciência comigo hoje. Sei que você está animado, senão você não estaria aqui hoje, né? Começando a semana na casa do Senhor, na presença de Deus. Isso é muito bom. Deus hoje, assim como todos os outros dias, tem uma palavra para nós. Que nós possamos aproveitar essa palavra, possamos nos alimentar dela e que venha produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Amém? Amém. Segundo Samuel, capítulo 24. Eu vou pedir para fazer diferente até. Eu vou pedir para você se assentar. Eu vou fazer a leitura, você vai acompanhar prestando bastante atenção. Eu vou ler o capítulo inteiro, para você ter uma ideia. São 25 versículos. E essa história é muito importante, tem muito ensinamento para nós. E cada detalhe aqui é importante para o nosso crescimento. Amém? Então vamos lá. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa, a Ódice, também vieram de Dan, já ao redor de Sidom. Vieram a fortaleza de Tiro, a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá e Berseba. Assim rodearam toda a cidade, toda a terra. Ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-o saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 vezes fuja diante dos teus inimigos, e eles se persigam, ou que por 3 dias haja uma peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que unicamente obrei. Porém essas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe e levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao meu servo, ao seu servo? E disse Davi:
para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esse castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? Nesse momento pode ficar sentado mesmo. Já foi feita a oração, mas a gente tem oportunidade, privilégio. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nessa noite que se começa, que começou agora, já está começando a escurecer, estamos aqui há algum tempo, nós possamos aqui receber do Senhor a porção dessa noite, que sirva para a nossa semana, que nós venhamos levar para a nossa semana esse conhecimento, essas palavras, para que venha trazer em nós produtos dignos de arrependimento. Amém? Santo Deus, poderoso Pai, na Tua presença estamos, ó Deus, louvando o Teu nome, Te glorificamos, porque nos deste, Senhor, essa alegria, Pai. É com alegria que venhamos aqui, Senhor, na Tua presença, para louvar o Teu nome. Já fizemos, ó Deus, já glorificamos aqui, Te exaltamos, ó Pai. Benzemos a Ti, Senhor. Nesse momento estamos, ó Pai, com a ideia, com a intenção de receber de Ti a palavra, Senhor. Se for essa a Tua vontade, Deus, venha tocar em nossos corações. Use-me pelo Teu Espírito Santo, para que não venha ser a carne, não venha ser o homem, que venha falar nesta noite. Mas que o Teu Espírito Santo nos toque, Pai, nos tome nas Tuas mãos. Nos dê uma palavra de sabedoria, para que venha edificar nossas vidas, ó Deus. Que traga, Senhor, transformação, traga transformação aos nossos corações, nosso caminhar no dia a dia, meu Deus. Que venhamos aprender com essa história de Davi, Senhor, Teu servo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Fica conosco, meu Deus. Abre o nosso entendimento, a nossa mente. Tira todo o bloqueio para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Bom, deixa eu fechar a Bíblia, que eu tenho uma cópia aqui, tá? Mas não é extra bíblico, não. Deixa eu aproveitar a minha que está em falta, né? Nós temos um tema para essa noite: um pequeno descuido e uma grande perda. Eu tenho certeza que você prestou atenção nesse texto, e se você não tiver tempo para você estudar, ler a Bíblia nessa semana, você já acompanhou em 5 versículos aqui da Bíblia, né? Já é uma grande coisa que você fez. Mas devemos sim buscar momento para que possamos aprender a palavra de Deus durante a semana. Um pequeno descuido e uma grande perda. Nós temos aqui a história de Davi no finalzinho do seu reinado. E essa leitura de Samuel 24 nos traz muitos ensinamentos. Nós vamos aqui buscar um pouquinho desses ensinamentos para que venha ficar nossa vida. Nós temos em Tiago, capítulo 1, verso 13, dizendo o seguinte: que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E é incabível nós imaginarmos um Deus justo, bom, perfeito, santo, incitando Davi a pecar contra ele mesmo, e depois ainda puni-lo por esse pecado. E só que nesse verso 1 do capítulo 24 de Samuel, nós encontramos o seguinte: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então nós encontramos aqui uma leitura que parece confrontar com esse verso de Tiago, que Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas aqui essa leitura diz que a ira do Senhor se acendeu outra vez contra Israel, e ele incitou Davi a pecar contra ele mesmo, depois puniu. Então a gente fica pensando: puxa vida, nós ouvimos desde pequeno que a Bíblia, ela vive em harmonia, ela tem uma harmonia perfeita. De Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar contradições na Bíblia. Então como que a gente pode ler Tiago 1,13 e dizer que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, e nesse verso aqui de Samuel dizendo que incitou a Davi a pecar? Como podemos entender isso?
E nós encontramos aqui, Deus deixou para nossa compreensão uma leitura paralela, onde outro escriba, ele esclareceu isso para nós, para que fique claro em nossa mente que Deus não entra em contradição, e a palavra de Deus não entra em contradição, mas ela é luz para o nosso caminho, e nós podemos seguir retamente a palavra do Senhor, que vamos chegar num futuro muito bom. Em 1 Crônicas, capítulo 21, nós temos essa mesma história contada, e no verso 1 diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Vocês perceberam a grande diferença que existe nesse texto, na mesma história contada por um escriba e por outro escriba. O mesmo texto, ele tem um sentido totalmente diferente. Então, nós podemos dizer o seguinte, que, fazendo a pergunta, quem foi que incitou Davi a pecar contra Israel? Contra Deus, trazendo um castigo para Israel? Foi Deus ou foi Satanás? Aí surge aquela pergunta, né? E Pedro disse que na palavra de Deus existem pontos difíceis que muitas pessoas torcem essa leitura para a sua própria perdição. Então, pessoas de má fé buscam texto como esse para poder julgar, ou discriminar, ou condenar, criticar, dizer que Deus não é tão bom assim. Veja o pecado que ele fez Davi cometer, depois punir Davi ainda por esse pecado. Mas lá em Crônicas nos é esclarecido que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Então nós concluímos com essa ajuda desse versículo auxiliar aqui, que quem incitou mesmo Davi a pecar foi Satanás e não Deus. Mas por que em Samuel está escrito dessa forma? Uma forma figurada, porque Deus apenas permitiu que Davi cometesse esse pecado. Figuradamente, Deus foi o agente, mas ele apenas permitiu que o diabo incitasse Davi a cometer esse pecado. Nós temos uma história semelhante, bem parecida, quando nós acompanhamos a história de Saul, quando diz que Saul ele foi o primeiro rei, né, depois dos juízes, e o povo queria um rei. Então, Saul foi o primeiro rei. Só que Saul começou a fazer coisas erradas que não agradavam ao Senhor. E tem um texto que diz o seguinte, que o Espírito do Senhor Deus tirou o espírito dele, de Saul, e o espírito mau, da parte de Deus, assombrava, atormentava Saul. Então, essa leitura a gente entende da mesma forma. O que acontece? Quando a gente está na presença de Deus, Deus está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, recorremos a Ele e Ele nos ouve. Mas quando nós ficamos obstinados e passamos a agir de forma que desagrada ao Senhor, Ele permite que coisas aconteçam em nossa vida, que até mesmo Satanás tenha liberdade de agir na nossa vida. Isso que aconteceu aqui com Davi, isso que aconteceu com Saul também nesse segundo exemplo. Então, o espírito mau ele tinha apenas permissão de Deus, mas não era o espírito que vinha do Senhor, o espírito mau que vinha do Senhor. O espírito mau apenas tinha permissão de Deus para atormentar a vida de Saul. Então, a gente pergunta, por que será que vem essas coisas na nossa vida, né? Por que será? E por que será que Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, assim como aconteceu com Davi? A gente tem que deixar claro o seguinte, irmãos, que com Deus nada acontece por acaso. Nós temos um Deus de propósito. Deus tem sempre um propósito para a nossa vida. E Ele te ama, ainda que você possa estar em pecado, Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Quando você deseja estar na presença de Deus e você comete um deslize, você comete um pecado, o homem vai te condenar, vai te tacar pedra, ele vai querer condenar você. Mas Deus, com amor, Ele procura até mesmo castigar você para que você possa se arrepender, ter consciência do pecado que você cometeu, se arrepender e se voltar para Deus. Deus age dessa forma conosco. Assim como diz o pastor, né? Não pergunte por quê, pergunte-se para quê. Para que tudo isso me acontece? E nós temos 3 razões porque isso muitas vezes acontece conosco. Deus permite que essas coisas aconteçam. Primeira razão, para a aprovação da nossa fé. Segundo, para aperfeiçoamento do nosso caráter. E terceiro, para o conhecimento de Deus. E quando nós falamos em provação, conhecimento de Deus, nós lembramos logo da história de Jó. Jó, ele foi um servo de Deus muito fiel. E serve de exemplo para todos nós. Se você quiser viver uma vida fiel ao Senhor, uma vida de fidelidade, uma vida de retidão,
Se você tiver desejo, leia a história de Jó. Jó, por algum momento, até mesmo parece ele estar reclamando, mas ele, dentro da normalidade, qualquer um de nós reclamaríamos. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que em tudo isso não pecou Jó contra o Senhor. E Jó, ele foi provado. Tem um diálogo que fala que Satanás conversou com Deus, e Deus olhou: de onde você vem? Vem de rodear a terra, e respondeu. Aí o próprio Deus disse: você tem visto o meu servo Jó? Temente, fiel, obediente, né? Desvia-se do mal. E Jó, mas ele tem tudo, assim fica fácil. E fez um desafio para Deus: tira tudo que ele tem, toca nos seus bens, na sua vida, para ver se ele não blasfema contra ti. Então Deus permitiu, não fez, mas permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, apenas na vida dele não tocasse. Dentro dessas 3 razões que Deus permite esse fato conosco, que isso aconteça com a gente: primeiro, a provação da nossa fé. Jó passou por isso, ele foi provado, a fé dele foi provada. Aperfeiçoamento do caráter, não, acredito que não, porque o próprio Deus, ele deu testemunho de Jó. Tem visto Jó, meu servo, temente a Deus, fiel, desvia-se do mal. Pensa você, Deus testemunhar do seu caráter, como você tem sido íntegro na presença dele. Grande privilégio. Quem dera nós chegássemos perto dessa fidelidade que Jó teve. Mas nós temos que almejar isso para tentar alcançar essa posição. Mas o terceiro, o conhecimento de Deus. Jó, primeiro, provação da fé, sim. Conhecimento de Deus também. Jó, ele, no final da história, no livro de Jó, ele diz que antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, apenas ouvia falar do Senhor. Mas depois de tudo aquilo que ele passou, ele declarou que agora ele conhecia de andar com Deus. Ele conhecia o Senhor porque ele caminhou com Deus. Então, não somente de palavras, porque você ouve: eu ouço falar de um Deus que faz isso, aquilo. Mas Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele, de caminhar com Ele. Esses dias, quando teve o culto na casa da irmã Conceição, no final do culto eu estava conversando com o pastor, o Abner estava próximo também, estava o pastor Abner, e a gente estava falando a respeito de Enoque, que a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. A gente fica imaginando como que Enoque andou com Deus. Aí o pastor falou: você pode dizer que você anda com Deus? Você tem essa intimidade tão grande com Deus? Eu parei, pensei. Sabe quando você está andando na rua e você vê uma pessoa cantando um louvor e conversando: oh, Deus de misericórdia, Deus de maravilha, sabe? Você fala: esse cara está louco. Mas essa pessoa está em espírito, ele está andando com Deus, ele está sentindo a presença de Deus. Então Enoque, ele andou com Deus. Em todo momento, acredito, ele estava pensando em Deus, estava conversando com Deus. Ele conversava assim como eu estou conversando com você. Acredito que Enoque, ele conversava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Então Jó, voltando à história de Jó, ele conhecia Deus porque ele ouvia as pessoas falando de Deus, ele tinha até uma intimidade com Deus. Mas ele mesmo confessou no final do livro dele que ele não tinha uma intimidade tão grande de poder andar com Deus. Mas depois de toda essa luta, essas provações que ele teve, ele pôde dizer que ele tinha experiência agora de caminhar com Deus. Então, nós podemos, voltando na história de Davi, nós podemos supor que Deus permitiu o que aconteceu com Davi para humilhá-lo, para quebrar o orgulho, porque Deus viu que Davi estava com o coração um pouquinho inchado. E você imagina, um grande rei, uma grande nação que era Israel, um povo vitorioso, um povo de guerra, um grande exército. Davi pode-se dizer que não conhecia derrotas, desde pequeno estava acostumado com vitórias. E nós encontramos aqui tudo isso ingredientes para que um coração humano venha se elevar, se ensoberbecer, cheio de orgulho: eu sou tudo isso, eu posso tudo isso. Então Satanás, ele aproveitou a oportunidade que Davi ofereceu no seu coração, para que ele pudesse trabalhar nesse orgulho que apareceu no coração de Davi. Satanás colocou no coração de Davi a ideia que a vitória não vinha mais de Deus, mas sim do seu poder, da força do seu grande exército. Então a gente acredita que, pelo contexto da história, Davi passou por esse momento difícil no final da vida dele, no final do seu
Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a Bíblia diz o seguinte: porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Ou seja, Deus levantou até Joabe, um subordinado, um chefe do exército, para alertar Davi do perigo que ele estava correndo. Mas Davi simplesmente não deu ouvidos àquela palavra. Ele estava com os olhos fechados no seu próprio orgulho e preferiu ouvir o seu coração. E disse que a palavra prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu da presença do rei e foi numerar o povo. Agora eu te pergunto: que mal tem numerar o povo? Nós podemos achar que existe algum mal nisso? Davi saiu da presença do rei para contar o povo, fazer um censo. A gente vê hoje acontecendo isso daí. Tantas pessoas, tantos habitantes moram em tal cidade. Que mal poderia haver em numerar o povo? A Bíblia relata que em outras duas ocasiões Deus tinha ordenado que se fizesse isso, se fizesse esse censo. Mas o problema não está em fazer o censo, em fazer essa numeração, contagem do povo. O problema está na motivação que surgiu no coração de Davi para numerar o povo. Nós sabemos que Israel, por muitos anos, ele foi cativo, foi escravo no Egito. E quando ele foi liberto por Deus, ele deixou de ser escravo para ser um povo guerreiro, um povo vitorioso, escravos para soldados que iriam lutar para adquirir vitórias. Então Deus, ele podia fazer tudo sem intervenção de homem algum, mas Deus nos mostra que Ele é um Deus organizado e que nós devemos fazer a nossa parte. Então, um Deus que planeja, um Deus que organiza e dá estratégias. Ele numerou o povo para saber quantas pessoas tinham e deu diretrizes para que os reis pudessem conquistar as cidades que iriam guerrear, as nações que iriam guerrear. Mas qual que era a motivação de Davi? Você consegue imaginar qual que era a motivação de Davi? O texto não deixa claro, mas Deus, Ele conhece os nossos corações. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, algumas recebemos e algumas não recebemos. Deus, Ele sabe muito mais do que nós. Qual que é a motivação que tem por trás disso, para que nós estamos pedindo alguma coisa para o Senhor? Por que nós estamos saindo desse lugar para esse lugar? Será que é simplesmente para fazer uma caminhada? Ou será que tem algum propósito egoísta, algum propósito que não seja de acordo com a vontade de Deus? Então o próprio Davi, ele sabia que Deus sondava os nossos corações. Salmo 139, ele fala muito bem sobre isso, que Deus sonda os nossos corações. O Senhor conhece os nossos corações, conhece o meu interior, o meu íntimo. Ainda que saia uma palavra da minha boca, tudo sabes. Então Davi sabia que Deus, ele sondava o coração dele. E por esse contexto dessa história, nós podemos entender que a motivação de Davi não era simplesmente para saber quantos soldados haviam em Israel, mas era pelo seu orgulho cego de mostrar quão poderoso ele era, quão grande ele estava sendo. Não vinha mais de Deus as vitórias, mas sim da força do seu exército. Mas nós chegamos no verso 10, onde diz o seguinte: pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Nós vemos aqui que não foi suficiente Deus colocar Joabe na vida de Davi para alertá-lo do perigo que ele estava correndo, está pecando contra Deus. E acabou resistindo àquela palavra de Joabe como um amigo, como alguém de Deus para impedir de pecar, mas ele acabou caindo nesse pecado. E no verso 10 vemos que o Espírito Santo, ele toca no coração de Davi. Hoje nós estávamos aqui na palestra e o pastor, ele relembrou uma coisa. Quem aqui convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele tocou no coração de Davi aqui, levando a perceber o grande mal que ele tinha cometido perante o Senhor. E ele percebeu que estava ficando soberbo, não era mais aquele jovenzinho simples, tenro, como diz a palavra, né? Aquele jovem mancebo, fraquinho, de aspecto franzino. Mas
ele estava ficando exaltado, soberbo, estava colocando mais os méritos dele na própria força, na força do exército, do que no Senhor, assim como ele fez quando lutou contra Golias. Então nós podemos entender que Davi, ele mesmo sendo um grande rei, e a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus, ele caiu nessa situação. Esse pequeno detalhe que trouxe uma grande derrota para Israel. E não foi diante de um exército, foi diante de um pecado que ele abriu uma brecha para que o diabo fizesse algo na vida dele e na vida de Israel, e houve consequências para o povo. Então, Davi entendeu, no verso 10, que ele pecou, se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. Mas ele sabia que podia vir uma consequência desse pecado. E isso Deus, como ama aquele que cai, que peca, ele olha com ternura, com amor, ele disciplina muitas vezes disciplina dura. E como ele te ama, muitas vezes você pode cair, mas o Senhor ele vai te disciplinar, vai trazer você para o eixo. Você sai do caminho, ele te traz para o caminho, mas isso leva a consequências do seu pecado, o que você fez. E nós vamos ver aqui agora um pouquinho da consequência desse pecado, desse orgulho que levou Davi a pecar contra Deus. Do verso 11 em diante diz o seguinte: levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, disse-lhe: queres 7 anos de fome, te venham à tua terra, ou por 3 vezes fuja dos teus inimigos, e eles se persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, dê-me resposta e de dar ao que me enviou. Pensa nesse sofrimento, nessas 3 propostas que Deus fez para Davi. Hoje nós passamos por um momento de dificuldade, uma falta de água. E o povo, quando começa a ver essa situação, começa a ficar apavorado. O que será que vai acontecer? Até mesmo na igreja, a gente acaba comentando: o que será que vai acontecer? O fato é que nós devemos estar sempre na presença de Deus, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Satanás não tem permissão para mexer na natureza, a não ser que Deus permita que isso aconteça. Tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo que acontece, o Senhor está coordenando, está cuidando de nós. Então, Davi, ele viveu num lugar, um deserto, onde havia muitos povos que tinham fome, falta d'água era uma coisa constante. Então a gente imagina como seria difícil 7 dias de fome. E ele descartou logo essa hipótese. A segunda alternativa que Deus deu é que você fuja 3 vezes da presença dos seus inimigos. E ele, quando ele estava para assumir o reinado, ele fugiu muito da presença de Saul, que queria matá-lo. Então ele teria que voltar a essa situação de se esconder nas cavernas, e ele não quis isso. Ele poderia estar se passando como um covarde, fugindo da presença dos inimigos, estava se passando como um covarde. Mas ele entendeu que ele tinha que assumir essa posição e sofrer as consequências do seu pecado. E ele preferiu cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens, porque Deus é misericordioso. Então ele preferiu que caia eu nas mãos do Senhor. Então 3 dias de peste sobre a terra. E nós vemos aí o pessoal falando muito sobre ebola. Eu não tenho acompanhado quantas pessoas, mas acredito que não chegou nem 10 mil pessoas ainda mortas pelo ebola. Pode ser que chegou, talvez não divulguem tanto quantas pessoas tinham morrido por essa peste, né? Agora, a Bíblia diz que em 3 dias morreram 70 mil homens. Você sabe o que é isso? 70 mil homens em uma pequena nação é muita gente. É muita gente. Então Davi viu aquilo tudo acontecendo. A palavra diz o seguinte, próximo verso: então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã do tal, morreu 70 mil homens. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, a palavra diz o seguinte: o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Araúna, no Jebuseu.
Você acredita que Deus se arrepende de alguma coisa? Nós encontramos em algumas leituras essa expressão: o Senhor se arrependeu. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem, o Senhor se arrependeu daquele mal, como diz aqui a leitura. O Senhor se arrependeu de um mal que ia trazer a Nínive e mudou de ideia. Será que Deus se arrepende? Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós formos chegar à conclusão que Deus se arrepende, nós estaríamos indo contra esse texto, que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aí ficamos entre a encruzilhada: Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Aqui diz que Deus se arrependeu. Nós podemos imaginar o seguinte: quando entramos nessa situação, Deus, o onisciente, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe que se Ele disser uma coisa aqui agora, vai ou não vai acontecer. Se Ele disser que vai acontecer, porque vai acontecer. Deus está no controle de tudo, como eu disse um pouquinho atrás, a respeito da água que está faltando. Seria meio cúmulo do absurdo a gente imaginar que um Deus onisciente, que tem o controle de tudo, pudesse se lamentar por um movimento errado da parte dele. Sabe? Fiz alguma coisa, puxa, fiz alguma, opa, me arrependi disso que eu fiz. Se a gente começar a pensar desse jeito, estamos pegando Deus como Criador, descendo Ele até a altura de criatura. Então, fica muito claro que esse texto, o Senhor se arrependeu daquele mal, não pode ser lido interpretado de forma literal. Mas existe aqui um modo antropopático. Eu tive que entender essa palavra meio chata, antropopático, que atribui-se a Deus sentimentos dos homens. Houve sim um arrependimento. A palavra diz: 70 mil homens morreu, e o anjo estava com a mão estendida sobre Jerusalém, e Deus disse: basta, e disse que se arrependeu Deus daquele mal. Deus se arrependeu? Houve sim um arrependimento, mas com tudo aquilo, aquela matança que teve, aquela peste que teve, onde caíram 70 mil homens em 3 dias, a gente pode começar a imaginar o outro lado. Estamos pensando no anjo destruidor, que Deus permitiu trazer aquela peste, pensando em Deus que determinou que acontecesse aquilo, como um castigo, e deixamos um pouquinho Davi de lado. Mas se nós formos avaliar o lado de Davi, nós sabemos que Davi, ele era um homem que amava a Israel, amava a Deus sobre todas as coisas e amava muito o seu povo, amava muito a sua nação. Tanto é que quando aquela Golias se levantou contra Israel, Davi, ele se prontificou a lutar, guerrear e proteger a sua nação. Ele amava muito a nação, amava a Deus e a sua nação. Agora, pensa na situação de Davi: você cometeu um pecado de orgulho, de vaidade. Eu sou bom, eu sou o cara, isso tudo, esse poder é porque eu fiz, eu posso, eu sou o grande rei, o poderoso, eu conquisto as nações. Por causa desse sentimento de orgulho, subirá ao coração de Davi, ele olhar e ver 70 mil homens sendo mortos em 3 dias. Pensa o que aconteceu no coração de Davi. Então, nós podemos acreditar com essa passagem que houve sim arrependimento. Mas arrependimento de quem? De Davi. Davi arrependeu-se daquele mal que tinha feito e pediu perdão ao Senhor, que o Senhor perdoasse. E nós vemos aqui no verso 17 que diz o seguinte: vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei e que inicamente procedi. Porém essas ovelhas que fizeram, a expressão que ele usa, e essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então nós vemos aqui que o Davi, de grande rei, poderoso, conquistador, o coração de Davi, por um momento, ele voltou-se atrás naquele momentinho de pastor, quando era jovem, cuidava das ovelhas e matava lobo, matava leão, urso. Lobo acho que não, leão, urso, para proteger as ovelhas. Então a gente pensa no amor que Davi tinha por aquelas ovelhas, depois transferido para a grande nação. Se ele amava tanto as ovelhas, será que ele ia amar tanto mais os seus súditos, né? A sua grande nação? Então Davi, ele olhou aquilo e doeu muito no coração dele. Então Deus olhou para Davi e viu que Davi, ele assumiu a sua culpa. Ele reconheceu, confessou o seu pecado, reconheceu o seu erro.
e na condição de sacerdote intercedeu pelo povo. Então foi onde Deus disse para o anjo: basta, e disse que se arrependeu daquele grande mal. Então Deus não se arrependeu, Ele apenas suspendeu aquele castigo, aquela peste que estava vindo sobre a nação de Israel. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente interpreta alguns textos da Bíblia, para que não venhamos cair em contradições e jamais pegar um texto. A Bíblia, quem faz o estudo sistemático da Bíblia, entende que sabe que nós devemos entender a Bíblia primeiro da forma literal. Nós pegamos a Bíblia, lemos o texto, a primeira forma de você interpretar é como está escrito. Nós vemos tentando interpretar, mas nem sempre um texto pode ser interpretado de forma literal. Muitas vezes tem figuras de linguagem que dão sentidos diferentes. Existem parábolas e nós devemos tomar cuidado na interpretação dos textos. Existe esse modo antropopático também, que atribui a Deus sentimentos humanos. Devemos ter cuidado. Então, irmãos, nós devemos chegamos a uma certa conclusão a respeito de Davi, que Davi, ele pecou contra Deus, se ensoberbeceu o seu coração, o orgulho, a vaidade, e trouxe uma grande consequência. Agora, se pensarmos nos 70 mil homens, você pode estar pensando aí também: puxa vida, o pecado foi de Davi, por que morreram 70 mil homens? E também a história leva um certo contexto, nos leva lá para Êxodo. Deus ordenou que se numerasse o povo, fizesse o censo. Quando fizesse o censo, Deus ordenou que se pegasse uma oferta, cada um ia dar uma oferta para resgate da sua alma. Eu vou pedir um pouquinho de água para alguém. Então, essa oferta era dada para resgate da sua alma. E nós, no texto aqui, nós percebemos que não foi dada essa oferta. Para que era essa oferta? Em Êxodo, está dizendo que era para que não houvesse peste entre o povo e matasse o povo. Então, isso aqui foi uma consequência de uma coisa que passou desapercebida. Então, foi um castigo. Deus simplesmente agiu de acordo com a palavra dele. Se você fizer assim, você vai bem. Se você fizer assim, você vai mal. Então, se você fizer cometer o pecado, você vai ter consequências. Então, isso aí foi um pecado que teve consequências na vida de Davi e do povo. A gente pensa o seguinte: o que acontece? Estamos em época de eleição. O que acontece se o líder do nosso governo, da nossa nação, fizer um movimento errado? Ele vai sofrer? Eu acho que nós vamos sofrer muito mais do que ele. Então nós vamos sofrer as consequências. Então aconteceu isso daí. Davi, ele como líder, como rei, ele cometeu um movimento falso. Teve um erro. E o povo sofreu a consequência também por esse erro. Então muitas vezes, ontem nós estávamos falando aqui sobre o tema. Qual foi o tema da lição mesmo? Quebra de maldições. Aí falamos da maldição, e o pai desse pecou, e o filho pecou, não pecou, quem pecou? Quem foi que levou a culpa do pecado? Esse daqui está levando a culpa do pecado dos pais? A gente sabe que não, que Deus, a pessoa que erra, ele vai pagar o preço do erro dele. Só que também, como vimos aqui na transmissão, existem consequências. O erro de um pode trazer consequências para a sua geração, infelizmente. Então simplesmente foi isso que aconteceu. Não teve nada de desonesto, de injustiça da parte de Deus. Agora você pode perguntar também: por que Davi morreu 70 pelo erro? E por que Davi não sofreu uma punição como essa desses 70 que morreram? A resposta é muito simples, muito clara. Davi não recebeu punição por quê? A princípio nós achamos que não, mas quando Deus puniu Israel com aquela peste, Davi olhou, e nós vimos aqui no verso 17 que ele tomou as dores do povo. Quando Deus puniu Israel por aquele erro, Davi também estava sendo punido. Todo pai sabe que um filho, quando comete um erro, ele vai sofrer as consequências daquele erro. Ele vai ser disciplinado. E os pais muitas vezes desejam até estar no lugar. E vou dizer para você que é um erro, tá? Eu já ouvi muita gente falando: Senhor, se tem alguma coisa errada com meu filho, que passe para mim, mas tira dele, livre ele desse mal. Está errado. Você não pode desejar uma isso para a sua vida. Você tem que expulsar, repreender. E se tiver que passar, peça ao Senhor que dê força para você passar, mas jamais peça para que Deus tire daquela pessoa aqui e passe para você. Isso é incabível nós pensarmos desse jeito. Então, o que acontece? Davi,
ele sendo consciência do que fez, ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu, ele confessou o seu pecado. E Deus, sendo misericordioso, o que Deus ofereceu para Davi? O perdão. Simplesmente, o perdão. Misericórdia. Deus viu que Davi tinha sofrido muito já com tudo aquilo com toda aquela desgraça, aquela peste que veio. E Deus conheceu o coração de Davi que ele tinha se arrependido daquilo. Então Deus ofereceu o quê? Ofereceu o perdão. Agora, na sequência aqui, para concluirmos, vem um assunto a respeito daquela propriedade. Verso 18 em diante diz o seguinte: Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe e levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Disse Davi: para comprar-lhe ti esta eira, ou este campo, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça o rei meu senhor, que bem parecer aos seus olhos. Eis aqui os bois para o holocausto, os trilhos, os aparelhos, os bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Nós vemos aqui muita generosidade desse homem, né? E se nós analisarmos os pontos de vista, primeiro, muita bondade no coração daquele homem. E tem até um ditado que dizem que quando a esmola é muita, né, tem que desconfiar dela, né? Só desconfia. Vamos ficar só muito desconfiar dela. Nesse primeiro ponto de vista, vamos olhar pela bondade daquele homem. Ele reconheceu que Deus tinha dado tudo para ele, ele podia ofertar. E, como servo obediente, ele ofereceu: Davi, toma, isso aqui tudo é teu. Você é o rei, pode entregar, e ainda que Deus aceite a tua oferta. Mas no segundo ponto de vista, o inimigo podia estar usando esse próprio Araúna para mais um teste para Davi. Pensa bem que facilidade. Eu pequei, fiz tudo errado, morreram 70 mil homens, fiquei triste, e agora eu tenho a chance de fazer isso que Deus me pediu. E esse homem me oferece tudo isso, eu não vou ter custo nenhum, não vou gastar nada com isso, eu vou dar a oferta dele mesmo. Do meu bolso não sai nada. Então podemos ver que existe, não estou dizendo que é isso, existe uma possibilidade, ou seja, a gente lê o texto e pensa nas possibilidades, a gente tem que imaginar tudo. Será que o inimigo não usou aquele homem para incitar Davi a pecar mais uma vez contra Deus? Mas Davi, depois de um tombo enorme que tinha tomado um tempo atrás, parece que ele aprendeu a lição. E ele disse: de forma nenhuma, mas eu quero pagar o preço por esse campo. Eu não vou entregar a Deus uma oferta que não me custe nada. Tem que me custar alguma coisa. Então eu quero comprar por preço justo essa sua terra, esse gado, para oferecer ao Senhor. Irmãos, nós aprendemos aqui algumas lições com essa história. Nós aprendemos, e tenho certeza que você sabe disso também, aprendemos com Davi que o pecado tem consequências. Nós vimos aqui as consequências que Davi sofreu, que o povo sofreu. O pecado tem consequências. Aprendemos que a misericórdia de Deus é inesgotável. Ainda que a gente peque, não importa o tamanho do pecado que nós cometemos, Deus é misericordioso. E é muito melhor nós cairmos nas mãos de Deus, debaixo da sua misericórdia, do que nas mãos dos homens que não têm essa misericórdia. Aprendemos que a oração pode evitar desgraças. Nós não sabemos o que poderia acontecer mais se o coração de Davi não fosse tocado pelo Espírito Santo e ele não intercedesse pelo povo. Então Deus tocou o Espírito Santo no coração de Davi, ele orou
como sacerdote, ele orou pelo povo, intercedeu pelo povo, e Deus, ele disse basta. Mas a gente nem consegue imaginar que desgraça tão grande poderia acontecer, maior do que já tinha acontecido. A oração ela pode levar do plano A para o plano B. Foi o que aconteceu com Nínive. O profeta Jonas, ele foi até Nínive e deu recado: essa cidade vai ser destruída, porque o pecado já excedeu, é muito grande. Deus disse: vou destruir essa cidade. Só que era o plano A, destruição da cidade. Mas o que aconteceu? O povo se arrependeu. Não, vamos nos humilhar, vamos orar, vamos jejuar, todo mundo, os animais, vamos pedir. Quem sabe Deus? Eles nem tinham certeza se Deus ia mudar de ideia, né? Ia suspender aquele, não vou dizer se arrepender, fica meio, ia suspender aquele castigo, aquela destruição. Quem sabe? Então eles fizeram isso, e a palavra diz que Deus se arrependeu e suspendeu aquele castigo, e não mais destruiu a cidade. E Davi, quando orou pelo aquele pecado do adultério, que ele orou pelo filho também, ele orou, jejum, ficou dia sem comer. A resposta dele foi o seguinte: ele estava fazendo isso porque quem sabe Deus ia suspender aquele castigo. Podia ser que sim, podia ser que não. Então, as nossas lutas tem razões para que aconteçam, para que nós possamos ser aperfeiçoados, o nosso caráter. Será que Deus não está tentando aperfeiçoar alguma coisa que falta em nós? Será que nós estamos sendo orgulhosos demais, egoístas demais? Não temos que compartilhar mais? Eu não estou falando só de alimento, de dinheiro, eu estou falando de tempo, de ouvido, você ouvir um irmão que está necessitado. E o meu pai, ontem eu estava comentando com o meu irmão que meu pai tem uma dificuldade enorme. Quem estava aqui no aniversário dele percebeu que ele tem uma dificuldade enorme de conversar. Meu pai não conversa muito, ele é muito quieto. Mas Deus, ele dá aquilo que os dons, os talentos, para que nós possamos usar. E parece que o que Deus tirou, não permitiu que ele falasse tanto, deu ouvido para ele. Meu pai é um bom ouvinte. E a palavra de Deus diz que é muito mais virtuoso você ouvir do que você falar. Inclusive na multidão de palavras, né? Existe iniquidade, existe pecado, existe a queda, nós podemos cair. Então nós temos que, muitas vezes, emprestar o nosso ouvido, o nosso ombro. Será que nós estamos precisando ser trabalhado nisso, em alguma coisa? Então talvez as consequências que venham sobre a nossa vida, não está sendo alguma provação que Deus queira gerar alguma transformação na nossa vida, para que nós possamos ter um caráter aperfeiçoado como o de Cristo. Nós temos que avaliar isso aí. Então, uma oração pode levar do plano A ao plano B, porque aconteceu nessas situações. E uma coisa muito importante e difícil de fazer, hein? Nós aprendemos com Davi que em certas situações da nossa vida a gente precisa dizer: fui eu. Nós temos dificuldade de dizer: fui eu. Como é fácil a gente acusar, né? É fácil a gente fugir, correr, assim como fez o nosso pai Adão. Ele fugiu e Deus procurou, e muitas vezes nós fugimos. É difícil chegar: fui eu, me perdoa, me desculpa. Davi aqui, ele chegou ao Senhor: Senhor, fui eu que pequei. Então nós temos que ter esse hábito, essa humildade de ouvir pessoas, talvez, não falar em hierarquia, ou espiritual, ou social, pessoas que estão abaixo da gente, não no sentido pessoal, mas no sentido hierárquico nessa situação, ou espiritual, ou social. O chefe, por exemplo, o chefe ouviu um subordinado falando, foi o caso de Davi aqui. Nós temos que ter humildade para ouvir. Às vezes Deus levanta pessoas igual Moisés. Moisés era um grande líder, e Deus chegou a dizer que tu serás como Deus, e Arão será como, o profeta, seria o profeta. Mas Moisés tinha o papel de ser como Deus, o representante de Deus. E ele teve humildade para ouvir Jetro, seu sogro, um conselho importante que deu. Então muitas vezes nós deixamos de
de fazer as coisas com mais facilidade, sofremos porque nós não temos humildade de receber conselhos de pessoas que nós olhamos e achamos muitas vezes: você não sabe nada, você é menor do que eu. No finalzinho aqui, que levantaram o altar para Deus e a deixaram evidência para o fato. Assim faz quem testemunha que Deus é o autor da bênção. Então nós devemos reconhecer que Deus é quem faz a nossa vida. E deixar de lado aquele pensamento: puxa vida, eu sou bom, eu fiz isso, eu sou o cara, eu sou demais. Essa grande conquista que eu fiz, né? Nós devemos entregar a Deus toda a glória e toda a honra. Se Deus não nos levantar de manhã, nos der um fôlego, nós nem vivos estaríamos, muito menos fazer alguma obra, alguma coisa sem a misericórdia e a graça de Deus. Irmãos, um pequeno detalhe trouxe uma grande desgraça na vida de Davi. E isso não foi no começo da sua vida, foi no finalzinho da sua vida, do seu reinado, quando estava próximo de transferir já o reinado para Salomão. E algum tempo atrás eu pensei: puxa vida, como que é difícil a gente viver nesse mundo que nos persegue tanto, tantas lutas, tantas perseguições, tantas tentações. E eu pensei: acho que eu queria ter a idade do meu pai, porque parece que para os jovens as tentações são mais, né? Então, pai, que é mais fácil para o senhor, né? A gente olhar para Davi, isso aqui cai por 10 esse pensamento. O diabo, ele não vai deixar de nos tentar enquanto nós tivermos vida. Ele vai tentar. A palavra diz que ele está ao redor, buscando a quem possa tragar. Então, ele espera um momento de vacilo nosso, uma brecha, para que ele possa entrar na nossa vida. Então, vamos vigiar. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se você está em pé hoje, creia que não é pelas suas forças, mas Deus tem te fortalecido. E nós devemos ter cuidado para que não venhamos cair. E muitas vezes nós cuidamos de tantas coisas grandes, esquecemos um pequeno detalhe. E é o pequeno detalhe que o diabo ele quer. Ele precisa para ele ter liberdade para agir na sua vida. Uma permissão que você dá. Então vamos vigiar todas as áreas da nossa vida para que o diabo não encontre brecha, permissão para que toque na nossa vida, amém? Que Deus os abençoe e faça cada dia mais com que nós possamos ser parecidos com Jesus, tendo o caráter de Cristo, tendo a estatura, varão perfeito, aprovado, amém? Deus abençoe.